o poder criador ignorado. A intuição é o agente e a lei entre o Criador e a criatura. É ela que personifica os anseios do espírito, elaborando e edificando os potenciais da alma em curso. Para se expressar, a intuição precisa da vontade, a gerente da mente esclarecida, que, ao receber as ordens intuitivas, determina a ação do desejo elegido. Por intermédio da inteligência, a mente estuda, arquiteta e executa a ordem expedida pela vontade diligente. Por fim, a imaginação impulsiona o pensamento criador, a força de atração do pensador consciente. Em síntese, a intuição estabelece o roteiro e elabora a arquitetura. A vontade determina a criação e supervisiona a complexidade dos elementos envolvidos. O pensamento cria a forma e estipula função às criações da e na criatura em gestação. Na condução dos impulsos intuitivos, a imaginação imprime a modelagem condizente. A palavra define o movimento e a direção. Para que a intuição caminhe sem detença, é imprescindível a atitude fiel e disciplinada do ser pensante na coordenação das forças constitutivas, na concretização do intento e no aprimoramento do enredo estatuído. Sebastião Camargo, do livro O Despertar no seu dia a dia. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa O Despertar Necessário. A temática de hoje é a terceira parte da obra O Ser Consciente, da série psicológica de Joana de Ângeles. E o nosso convidado é o Ivo Coedel, de Santos, São Paulo. Mas antes, a nossa infinita gratidão ao César Ayala, que nos conduz com extremo amor, desprendimento e esmero naquilo que faz. E a vocês, espectadores, corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras, que são a causa do nosso existir. Então, ao César, a vocês, a todos, ao Ivo, que Deus os ilumine e multiplique milhões de vezes tudo de bom e de belo para a vida plena, saudável e feliz de cada qual. Seja bem-vindo, querido e amado amigo, para mais uma aula. O Ivo é fisioterapeuta, ele vai explicar direitinho qual tipo de fisioterapia que ele pratica. Ele é psicanalista, ele é um terapeuta holístico, ele é um espiritualista ou espírita consciente e um tanto de coisa a mais que não vem ao caso, então a gente fica meia hora aqui falando. Vamos lá. Boa noite, Sebastião. É sempre uma alegria, uma honra participar do Despertar da Consciência, estar com você. E, de imediato, sim, a minha gratidão por ter essa oportunidade de trazer as palavras de Jesus por intermédio da obra de Joana de Ângeles, a série psicológica. Nós já estamos juntos há bastante tempo, hoje é o nosso 13º encontro, né? 13º estudo. Você comentou da minha formação. Minha primeira formação foi fisioterapia, eu sou um fisioterapeuta neurofuncional. Depois eu fiz educação física e depois psicanálise. E eu tenho, assim, a alegria de poder atuar nas 3 áreas, né? E uma área me ajuda a outra a complementar. Mas
A área que mais tem me ajudado mesmo é essa área espiritualista, como diz você, né? Ou espírita consciente. Joana tem norteado todo o meu caminho e eu agradeço a você por tê-la colocado nessa jornada, viu? Bom, então sem mais delongas, né? Nós vamos para a parte número 3 desse estudo. Nós já fizemos 2 estudos anteriores, abordando desde o prefácio, que é sempre enriquecedor, o capítulo 1, quando Joana vai falar da quarta força, o capítulo 2, ele descreve, né, discrimina o que é ser pessoa. E hoje nós vamos falar dos problemas e desafios, no capítulo 3, e dos fatores de desintegração da personalidade, no capítulo 4. Você vá coordenando aí, se eu perceber, se me para. Mas o estudo de hoje é muito bacana, assim, eu preparei os slides, né, para ter fielmente o texto e as palavras da mentora, e foi feito com muito carinho e eu acredito que vai ser, assim, de um uso, como disse você na sua abertura, para o nosso dia a dia. Tá? Algumas coisas, para variar, são um pouquinho mais pesadas que outras, né? Isso. Esse que você falou do nosso dia a dia é um livrinho que está nascendo. Opa! Então nós estamos assessorando nosso sogro no hospital e não dá para ficar ocioso mesmo estando no hospital. Então cada dia nasce um capítulo. Foi uma sugestão do nosso amigo Luciano de São Francisco, ali perto de Jales, por ali, perto de Marinópolis. E lá do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, não poderia ser mais inspirador vindo do Luciano e vindo desta casa espírita. E ainda o nome da cidade, São Francisco, que nos lembra Francisco de Assis. É isso aí. Bom, então eu vou fazer mais um agradecimento, que é o César, porque ele é sempre muito gentil, né? Solícito, e eu enviei para ele os slides para a gente fazer a apresentação. Então, César, obrigado de antemão, tá? Você pode já colocar, inclusive, esses slides para nós. O prefácio, pode passar, né? O prefácio, César, Sebastião, cadê? Aí. Diz assim, que a Joana diz para nós, né? Esse livro pretende auxiliar o leitor na conquista da consciência por meio desse estudo. O estudo das problemáticas humanas à luz da quarta força em psicologia. Quarta força, porque Joana considera que a primeira força foi a psicanálise, a segunda o behaviorismo, né, que é o comportamentalismo, a terceira força foi o humanismo e a quarta força a psicologia transpessoal. Tá? Podemos adiante, então. No capítulo 1, ela fala sobre isso. A live foi no dia 9 de janeiro. Quem quiser dar uma olhadinha, foi bem interessante. Próximo slide. Aí fizemos o capítulo 2. Aí tá errado, né? Não foi em 9 de janeiro, foi em fevereiro que nós fizemos. E Joana, ela vai discriminar, então, cada um daqueles seres, né, que compõem a pessoa. Pode passar, César. Então, ela diz assim que a pessoa é esse ser complexo, inteiro, integral, de expressão trinária. O que é isso, né? Ela vai se expressar em múltiplas dimensões, desde o nosso corpo material, passando pelo perispírito, até atingir o espírito. E essas múltiplas dimensões, elas se expressam em várias manifestações. São elas a consciência, que são os conteúdos psíquicos que o ego consegue perceber, o comportamento, que nada mais é do que a expressão da nossa própria mente, a personalidade, que é transitória, né, que se refere à nossa alma, a identificação, e a identificação com duas vertentes, a externa, que são as coisas, as pessoas, e a interna, que são as nossas crenças, as nossas ideias, os nossos desejos, ambições. E aí Joana diz assim que essa identificação,
ela é pertinente apenas no primeiro momento. Depois, a gente tem que ir se desidentificando. Afinal de contas, essas coisas são transitórias. Elas não devem continuar conosco. E aí, ela diz que a identificação, ela vai mostrando o nosso estágio evolutivo. A desidentificação é que nos permite evoluir. Por fim, a individualidade, que é nada mais, nada menos do que o espírito. Pode passar então, César? Pode passar. E aí pode passar, eu já comentei os dois slides, né? E aí, na verdade, agora é que começa então o estudo de hoje, o capítulo de número 3, problemas e desafios. De quem? De nós mesmos. Nós enquanto quê? Enquanto alma, né? Espírito encarnado. E nossos comportamentos, nossos pensamentos, que vêm da nossa alma, eles vão construindo o ego, tá? Essa estrutura que vai edificando a nossa personalidade desta encarnação, tá? Então, vamos encontrar aqui nesse capítulo a temática do êxito e do fracasso para o ego, as dificuldades do mesmo e as neuroses, que são os nossos conflitos internos. Pode passar então, César? Primeiro, êxito e fracasso, né? Ou sucesso e insucesso. Pode passar? Então, o Jona começa assim, ó. Caça-se, busca-se, né? O êxito como se fosse o objetivo essencial à vida, ou seja, a esta encarnação, confundindo-se triunfo de fora, ou seja, externo, com realização de harmonia interior. Então, quando a gente pensa em triunfo de fora, né, como se fosse o nosso objetivo da vida, eu penso que eu busco então fama, dinheiro, reconhecimento, quando na verdade o que eu busco é me autorrealizar, ou seja, eu busco aquelas virtudes, aqueles valores que são transcendentes, né? E isso é que vai construir a minha harmonia interior. Pode passar, César? Diz Joana, homens e mulheres plenos, ou seja, aqueles que conseguiram alcançar, né, a sua integração, a sua individuação, só alcançaram a plenitude porque optaram pela realização interior. Eles justamente foram vitoriosos porque venceram a si mesmos, completaram-se, respeitando todas as aspirações e direitos dos demais indivíduos. E aí, quando nós estamos falando aqui, respeitando as aspirações e direitos de outras pessoas, mas respeitando a tudo e a todos, incluindo aqui a natureza, os animais, ou seja, tudo. Agora, esses indivíduos que respeitaram a tudo e a todos impuseram a si mesmos a autorrealização. Ou seja, a autorrealização, que é aquilo que a gente vai buscar na segunda metade da vida, isso vai nos propiciar verdadeiramente a saúde, mesmo quando enfermos do nosso corpo, a felicidade, embora perseguidos algumas vezes por outras pessoas, seja porque nós estamos incomodando ou por qualquer outro motivo, nos destacando, por exemplo. E vamos também conseguir o êxito, ou seja, a vitória naquilo que nós estávamos buscando, a vitória interior, apesar de levados ao martírio, assim como aconteceu com Jesus. Pode passar, César? A visão da psicologia transpessoal, a visão transpessoal, essa visão que está além da nossa matéria, do nosso corpo físico, dessa realidade transitória. Então, a visão transpessoal do êxito e do fracasso está íncita, ela está gravada no interior, né? Em nós mesmos. A criatura harmonizada consigo mesmo, com as outras pessoas, com a natureza e com a vida.
Ou seja, quando nós buscamos o êxito, quando nós estamos buscando aquilo que realmente nos transformará, isso daí está dentro de nós, está escrito em nós mesmos, né? E aí, se a gente tiver alguma dúvida sobre o que é o alcançar o êxito ou descambar para o fracasso, Joana deixa esse quadrinho aqui, ó. Êxito gera paz, já fracasso gera inquietude. Êxito é encontro com o self, enquanto que fracasso é o domínio pelo ego. Se a gente for lembrar, o ego é essa parte transitória de nós mesmos, quando a alma está se expressando por meio dos seus pensamentos e comportamentos. Pode passar, César? Autoanalisando-se, cada qual se descobre, podendo recomeçar para alcançar o êxito e nunca o fracasso. Aí é fundamental, porque Joana vai fazer várias vezes esse caminho. Ela fala uma coisa e daqui a pouco adiante ela fala a mesma coisa, só que um pouco mais. Tá? Então, autoanalisar é uma coisa, é um fator fundamental na nossa transformação. Analisando a mim mesmo sobre o porquê que eu faço determinadas coisas, o porquê que eu reajo de determinada forma, ou seja, o porquê, os meus porquês e os meus paraquês, né? Autoanalisando a mim mesmo, ou seja, buscando entender quem eu sou, por que eu ajo ou reajo dessa ou daquela maneira, eu sempre vou recomeçar. Não importa os erros, os insucessos, eu sempre vou recomeçar para finalmente, em algum momento, eu alcançar o êxito, o sucesso, eu alcançar o alto encontro. Pode passar, César. Aí ela vem falar de um tópico que mostra as nossas dificuldades, as dificuldades do ego. Pode passar. Então ela vai falar assim: ciúme, ressentimento, inveja, ódio, maledicência e outras tantas emoções que são de caráter perturbador, elas são filhos diletos do ego. Tá? Então, ciúme, ressentimento, inveja, ódio, maledicência são os filhos prediletos, os filhos mais queridos do ego. Ego esse que deseja dominação. Pode adiante. E aí, as diversas enfermidades e as variadas frustrações que têm morada em nosso ego, elas transcendem a nossa existência do momento. Remontam, na verdade, ao nosso passado espiritual, às encarnações pretéritas do ser. E como nós não conhecemos a gênese dessas enfermidades, a origem delas, então nós, o indivíduo, vai centralizar todos os seus anseios, desejos, aspirações nas necessidades de afirmação dessa personalidade, da personalidade desse momento. Ou seja, busca apenas aquelas realizações externas, deixando por muito tempo as realizações internas de lado. Quando nós conseguimos superar essa etapa e entender que devemos buscar essas realizações transcendentes, essas necessidades transcendentes, então nós damos início à segunda metade de nossa vida. Pode passar, César? A criatura que não se conhece acaba por atender apenas ao ego, e este busca tornar-se o centro das atenções. Aqui já é assim, um alarme, né? Uma red flag para a gente perceber que toda vez que eu busco ser o centro das atenções, que eu busco aparecer mais do que o necessário, isso daí é um sinal de que eu já estou indo por um caminho
um caminho escorregadio, tá? Joana vai falar que o mais importante para nós é fazermos o nosso papel com discrição, tá? Eu não preciso chamar atenção. Aliás, quem vai chamar a atenção é o meu trabalho, é como eu me comporto, é como eu ajo diante das outras pessoas e diante de mim mesmo. Tá? Então, toda vez que eu começar a querer aparecer, seja por um comportamento exótico, seja por uma vestimenta que denote, né? Olha, tal pessoa chegou, olha o que ele está vestindo, né? Então, toda vez que eu estiver buscando ser o centro das atenções, eu estou buscando um caminho escorregadio, um caminho que não é o que vai nos levar ao êxito, como é o título, né? E Joana diz assim: toda preocupação que se fixa, conduzindo à autopromoção, é um sinal de alarme, que denuncia a manifestação dominadora do ego que está em desequilíbrio. E isso logo nos vai gerar problemas. Bom, está aqui feito o alerta, né? Se eu busco êxito, eu não preciso de realizações externas, eu não preciso chamar atenção, eu não preciso me autopromover. Eu já comentei, eu vou me destacar pelo meu próprio comportamento, pelas minhas próprias realizações. Pode passar, César? E ela continua aqui. Ó. Por outro lado, o descobrimento, este sim amadurece o ser, permitindo-lhe compreender a necessidade da discrição, que induz ao crescimento interior e, mais adiante, induz à própria plenitude. Pode adiante? César? Isso. E no terceiro tópico, Joana vai falar sobre as neuroses, né? O que são as neuroses, né? Nada mais são do que os nossos conflitos internos, nossos conflitos interiores, né? Quando a gente fala em neurose, a gente deve perceber que o nosso ego, para ele poder se defender, para ele poder existir neste plano, né, ele começa a usar de uma série de mecanismos de defesa, ele começa a usar de uma série de ferramentas que é a negação, a justificação, a transferência, a projeção. Já comentamos um pouquinho de cada uma delas, né? Mas esses mecanismos de defesa vão fazer com que a gente consiga lidar com algumas situações que a gente não dá conta. Só que no íntimo a gente sabe que não está dando conta. E aí o nosso inconsciente ele quer nos mostrar que nós não damos conta. E aí, para mostrar isso, aparecem as nossas neuroses. Esses conflitos se exteriorizam na forma de comportamentos, na forma de sintomas. Tá? Vamos adiante então, Sérgio? Isso, ó. Nesse slide, a gente está mostrando que o CID-10, né, que é o Código Internacional de Doenças, traz a neurose como um transtorno. Né? Então, lá no F40 até o F48, ela vai mostrar que nós temos transtornos neuróticos, ou seja, não é bem uma doença, porque não tem uma etiologia orgânica. Você não vai encontrar um órgão com problema, você não vai encontrar um patógeno, nada disso. Então, toda vez que a gente tem um transtorno, eu estou me referindo a um problema mental, não orgânico. Então, um transtorno neurótico relacionado ao estresse vai rotular o que significa lá no CID-10 a neurose. Pode passar, César? E aí Joana vai afirmar isso, né? Ela diz assim, ó, sem causalidade cerebral, a neurose, né, ela vai desequilibrar a nossa emoção, gerar desajustes fisiológicos, sem mostrar uma patogênese profunda. Ela tem uma apresentação que no começo é bem sutil,
E aí a gente vai apresentar alguns pequenos sintomas, os tiques nervosos, a pessoa vai precisar passar muito a mão no cabelo, vai ter o hábito de ficar piscando muitas vezes, né? Ela vai ter então tiques mesmo, fazer cacuetes com o rosto, né? Ou ainda ela vai depender das chamadas bengalas psicológicas, ou seja, se fazer de vítima, transferir para o outro uma responsabilidade que é sua, projetar no outro aquilo que é ela, mas ela não consegue se perceber, se encontrar. E aí você vai encontrar, ainda como bengalas psicológicas, né, situações em que a pessoa, por exemplo, não consegue ter uma vida própria, né? Então ela começa a cuidar da vida dos outros, e às vezes literalmente, cuidando de alguém. Tá? Ou seja, tudo isso são bengalas psicológicas, apresentações ainda sutis das nossas neuroses e que acabam passando como sendo normal para as pessoas. Tá? Agora, à medida que agravam essas neuroses, elas vão poder começar a se transpor para o nosso corpo, paralisando um órgão, ou perdão, um membro, fazendo com que nós tenhamos distúrbios posturais, distúrbios de fala, movimentos desconexos, ou seja, toda vez que eu começar a transformar o que é um problema mental numa condição orgânica e eu mostrar, por meio de, por exemplo, movimentos involuntários anormais ou dificuldades para falar ou para enxergar, que não encontram uma causa orgânica, então eu vou chamar isso de conversão. Neurose histérica por conversão é o nome que a gente utiliza para esse transtorno. Próximo slide. Então, o Jonas diz assim, ó, estados neuróticos desarmonizam o psiquismo humano, necessitando receber conveniente terapia, bem como um perseverante esforço de recomposição psicológica. Podemos ir adiante? E aí, Freud, Jonas vai descrever assim no livro, tá? Freud, para estudar de uma forma melhor, né, mais didática, metodológica as neuroses, ele as classificou em dois grupos. Ele chamou a primeira forma de neurose de verdadeira, ou seja, apesar de terem origem na psique, elas apresentam uma temporária perturbação orgânica, ou seja, elas vão desajustar o nosso sistema nervoso sem o lesionar. Então, você não vai encontrar uma lesão orgânica, mas o paciente, por ter sido, sei lá, um indivíduo que foi atuar numa guerra, ou que passou por um trauma como um estupro, um sequestro, ele acaba tendo o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Então, é uma neurose de origem traumática. Pode ainda ser uma neurastenia, que é aquela fraqueza orgânica, mental, extremada, ou ainda a hipocondria, que é quando você tem uma mania, né, de uma ideia equivocada de que está sempre doente, que precisa se medicar, e ainda a ansiedade, que também vai ser um transtorno mental, os transtornos de ansiedade, que representa a neurose fóbica. Pode passar, César? E a outra forma, né, de neurose, além da verdadeira, ele colocou as psiconeuroses, né? Então, essas sim de caráter psicogênico, né, origem na psique, mas que conduzem a uma regressão de fixações da infância. Ou seja, lá quando criança, alguma situação me deixou transtornado, me deixou bom, fez com que eu me paralisasse, fez com que eu não conseguisse sair daquele momento, eu consegui transferir aquele transtorno, aquele baque, aquele problema para a minha vida adulta, né? Então, essa fixação da infância, que pode ter sido um abuso, que pode ter sido um abandono, isso continua em mim agora como adulto, manifestando de uma forma inconsciente, né,
como uma histeria conversiva, que é aquilo que eu comentei agora há pouco, né? Então, o indivíduo ele vai ter movimentos involuntários, déficits de fonação, divisão, até estados de plegia, ou ainda outros problemas, como a gente vai observar na síndrome do colo irritável. Então, o paciente ele vai ter uma série de problemas agora que estão manifestando-se no organismo, mas oriundos de uma neurose histérica conversiva. Além disso, nós temos as neuroses fóbicas, né? Que são as neuroses dos medos, que vão transformar isso numa ansiedade, que pode ser uma ansiedade constante, né? O que a gente vai chamar de transtorno de ansiedade generalizado, ou ainda ter estados de neurose do tipo obsessivo compulsivo. Tá? Então, a gente vai dedicar a essa neurose obsessiva compulsiva um pouquinho mais de tempo, tá? Pode passar, César? Vamos só classificar de novo aqui as neuroses, mas agora com um pouquinho mais de tranquilidade, e, dizer assim, e aí lendo, talvez fique até mais fácil para quem está nos vendo nesse momento, né? Então, a neurose histérica caracteriza como característica uma insatisfação crônica, ou seja, aqueles queixumes constantes, né? Nada tá bom, por melhor que as coisas tenham acontecido comigo, ainda assim eu não estou pleno, ainda algo me falta, uma insatisfação crônica. E a somatização, que eu já expliquei, que é essa conversão, o que é do psique passar para o corpo. E o neurótico histérico tem um discurso. O discurso dele é de que todos os seus problemas não são de responsabilidade dele. O outro é que é o problema. Tá? Já na neurose fóbica, a característica é a ansiedade crônica. Afinal de contas, o medo gera ansiedade. E esses medos são, para ser uma neurose fóbica, os medos não são reais. Eles são medos infundados, que trazem desespero e descontrole diante de objetos ou situações que são absolutamente inofensivas. E o discurso, aquilo que o neurótico fóbico nos diz em consultório, é que ele não consegue mudar, ele não é capaz de mudar. E por fim, a neurose obsessiva, que depois eu vou levar a falar um pouquinho mais sobre ela, tem como característica as ideias fixas, as compulsões, os vícios. Há um sentimento crônico de culpa e uma necessidade de controlar as coisas, de controlar o mundo, de controlar todas as situações. O discurso desse neurótico obsessivo é de que está tudo bem, eu não tenho nada para resolver, não tenho nada para mudar, o outro é que cismou que eu tenho que mudar. Tá? Pode passar, César. A Joana ela vai dizer assim, ó, não raro, as neuroses apresentam-se com um caráter de culpa, como eu comentei agora, aquele desse neurótico obsessivo, que assume uma culpa, né? Ele está com aquela culpa crônica, né? E assumindo a culpa por todo o mal que lhe acontece. Outras vezes, expressam-se como forma de transferência, ou seja, o culpado é o outro, ele é só uma vítima. E quando esse neurótico histérico não encontra um responsável, aí ele vai apelar para uma figura do abstrato coletivo. Diz Joana que o outro pode ser a sociedade, o governo e até mesmo Deus. Pode passar, César? Generalizando a sua etiopatogenia, as neuroses também podem se manifestar de caráter misto. Olha só, verdadeiras e psiconeuroses. Ao mesmo tempo, aí elas vão assumir uma proporção mais séria e, segundo a mentora, a um passo de estados psicóticos que às vezes são irreversíveis. Quando atinge o estado psicótico, aquele indivíduo que tinha dificuldade de lidar com a realidade, agora ele não mais lida com a realidade e começa a criar uma realidade paralela. É isso que é a psicose. É viver numa realidade só dele. Pode passar. Defrontar-se-ão as causas reais dos fenômenos neuróticos?
na conduta anterior do paciente, ou seja, em encarnações anteriores. Essa conduta atrelou a consciência a comportamentos desvairados, transferindo aqueles receios e inseguranças para a encarnação atual, na qual surgem, evocam do consciente inconsciente profundo as suas culpas, por isso da culpa crônica, os seus conflitos, que ora vão se manifestar como processos reparadores, ou seja, esses conflitos internos que nos aparecem como neuroses nada mais são do que processos que devem ser reparadores, ou seja, eu devo, nessa encarnação, reparar alguma dessas coisas. E aí tem um problema, né? Se eu tenho que reparar isso, então eu tenho que tratar. Não basta eu ir no psiquiatra e tomar uma medicação. Eu preciso encarar isso de frente por meio de psicoterapia, de psicanálise. Eu preciso, então, encarar isso e modificar isso, ressignificar, dar um novo sentido, um novo significado para aquilo que hoje é um sintoma, mas que, na verdade, é um complexo de encarnações anteriores, advindos de encarnações pretéritas. Pode passar, Sérgio. Eis porque, ao lado das neuroses, surgem episódios de obsessão espiritual, empurrando o enfermo para processos longos de loucura. Assim ocorre porque, vítimas das suas ações ignóbeis, olha, eu vou recomeçar porque tem um mosquitinho aqui junto comigo que vai estar atrapalhando. Deixa eu voltar aqui, ó. Assim ocorre porque as vítimas das suas ações ignóbeis os reencontram por afinidade de consciência. Eu até deixei separado aqui, Sebastião, no livro Mecanismos da Mediunidade, o André Luiz ele reitera essa afirmação, dizendo assim, Mecanismos da Mediunidade, no capítulo Efeitos Físicos, ele diz assim: a criatura consciente apenas assimilará as influências a que se afeiçoe, ou seja, essa afinidade de consciência é porque ele gosta, ele curte, aquilo faz parte dele, né? Então, o indivíduo vai sofrer uma obsessão porque ele é assim. Então, ocorrerá, por afinidade de consciência, essa condição de dívida e cobrança, infligindo-lhe ao indivíduo maior soma de aflições, a princípio de forma telepática, à distância, depois já sujeitando-os pelo controle mental. Mais adiante vai ocorrer a chamada subjugação, ou seja, a forma mais grave de obsessão. Se a gente quiser dar uma recordação, eu coloquei aqui no próximo slide, pode colocar aí, César, com a gente. Lá no livro dos Médiuns, no capítulo 23, chamado Da Obsessão, ele diz mais ou menos assim: obsessão simples é quando eu percebo que estou sendo influenciado negativamente. Estou obsediado. Fascinação é quando todo mundo, menos eu, percebe que eu estou sendo obsediado. Agora, subjugação é quando eu sei que estou sob o jugo, ou seja, sob o domínio de algo ou de alguém. E apesar de perceber esse domínio, eu não sou capaz de exercer a minha própria vontade. Quando eu sou dominado por alguém, então eu sou dominado por um espírito. Mas preste muita atenção. Necessariamente ele não precisa estar desencarnado, tá? Ele pode estar encarnado e, por afinidade de consciência, né? Como a gente viu no slide anterior, eu vou então agora também ser obsediado por um desencarnado. Da mesma forma, o vício. O vício, ele faz com que eu fique refém dele. Refém do álcool, refém das drogas. Então, inicialmente, uma dependência química, eu estou sob o jugo de um vício, subjugado, né, por um vício, mas por afinidade de consciência, eu vou acabar sendo obsediado por um obsessor, por um espírito desencarnado.
Pode passar, César. Aí, ainda sobre esse tema, subjugação, compulsão, com relação a estar sob o domínio de algo, a subjugação começa e depois ela continua e muitas vezes se perpetua pelo uso, então, de substâncias exógenas, né? As substâncias que são ingeridas, como o álcool, o êxtase, a comida, os medicamentos, ou ainda sobre substâncias que são injetadas, como heroína, cocaína, ou ainda substâncias inaladas, como cigarro, maconha, crack, a cola de sapateiro. Ou seja, o indivíduo busca o prazer como fuga. Então ele não consegue dar conta dos seus problemas e passa para as fugas espetaculares, como diz Joana. Nesse caso aqui, como ele está fugindo para substâncias exógenas, ele se vicia. E essa compulsão por substância acaba subjugando o indivíduo, primeiro pelo vício, depois pelo fenômeno obsessivo, causando uma subjugação espiritual. Pode passar, César? Eu fui pegar lá no livro de psiquiatria, é o livro do Paulo Dalgalarrondo, o livro chama Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Lá ele diz assim: a compulsão é definida como um comportamento, seja mental ou motor, de movimento, né? Em que o indivíduo reconhece esse comportamento como sendo indesejável, inadequado, contrário aos seus próprios anseios e valores morais, mas ele não consegue impedi-los. É considerada a compulsão um transtorno mental relacionado à alteração da vontade. E aí, no livro dos médiuns, a gente vai encontrar exatamente essa afirmação. A subjugação paralisa a vontade daquele que a sofre. Pode ir adiante, César? E aí, no livro do Dalgalarrondo, ele diz assim: atos compulsivos ocorrem frequentemente associados a ideias obsessivas, muito desagradáveis. Então, só para a gente completar, as neuroses obsessivas compulsivas acabam nos levando a estados de obsessão e, posteriormente, de subjugação. Por isso, elas são consideradas na psiquiatria como as mais desafiadoras para serem tratadas, porque na psiquiatria trata com remédio e trata com terapia, com psicanálise, com psicoterapia, mas quando chegou no terreno da obsessão, a gente precisa da terapia espiritual. Pode passar, César. Então, Joana vai dizer: toda terapia liberativa deve ter como recurso de auxílio a renovação moral do paciente, sua reeducação através das disciplinas espirituais. E ela vai enumerar 3: oração, meditação e uma relevante ação caridosa. Com quem? Consigo próprio e com aqueles que o odeiam. Ou seja, quando você tem uma terapia integral, você vai utilizar da medicação, da psicoterapia, mas também da terapia espiritual. E essa terapia espiritual aqui, ela não está se resumindo, aliás, nem foi citada, ao passe, à água magnetizada. Não, ela está falando de orar, meditar e praticar a caridade. Pode passar, César? Então, como terapia agora preventiva, não curativa, como evitar. O melhor é não ficar doente, não é? Então, terapia preventiva a qualquer distúrbio neurótico, eu vou utilizar da autoanálise. Lembra que eu falei sobre isso lá no comecinho, galera, retornar? Então, autoanálise frequente, ou seja, diária, perceber novamente o que fiz, por que fiz, para que fiz, com quem eu agi dessa ou daquela maneira, o que essa pessoa me representa, examinar por meio da minha consciência, desidentificando-me de todas as matrizes perturbadoras do passado, abrindo-se às realidades de enobrecimento no presente, com os anseios da conquista tranquila
do futuro. Por isso que a gente está falando de uma psicologia transpessoal. Tá? Nós estamos falando de passado, presente e futuro. Estamos falando de momento da encarnação, mas também do indivíduo que é um espírito que transcende a carne. Pode passar, César. E aí, dessa forma, nós terminamos o capítulo 3 e vamos entrar agora no capítulo 4, na segunda metade da nossa exposição, que chama Fatores de Desintegração da Personalidade. Se o Sebastião quiser fazer alguma observação antes da gente dar início a essa segunda parte, sou todo ouvidos, tá? Fica à vontade, Sebastião. Tá tudo tranquilo, mas só para relembrar alguma coisa, ela não fala somente aqui nesta obra, mas quase que em todas as obras onde ela cita esse processo da assistência à criatura, que sem uma consequente transformação moral do paciente, ele só vai trocando de doenças. Tem Perfeito. Várias obras da autora que ela cita esse apontamento mesmo. Tá ótimo, obrigado, Sebastião. Mas é exatamente isso, né? Tanto é que dentro dos pilares da saúde, que a gente até falou quando estudou o livro Plenitude, estava lá o sono reparador, a alimentação balanceada, a atividade física regular, uma mente equilibrada, mas principalmente uma constante renovação moral. Esse era o pilar de sustentação de todas as outras bases, né? Estruturas da nossa saúde. Isso não é só Joana, né? Nós vemos isso no próprio Kardec, né? Ele fala que define como únicos meios para nos livrarmos da obsessão ou da parasitose espiritual, que é a prece fervorosa e os esforços sérios na transformação moral. Ou seja, nos tornarmos mais forte moralmente do que o obsessor. Somente assim saímos da frequência. No livro dos médiuns, Sebastião, o que mais me chamou a atenção foi o capítulo que fala sobre obsessão. E Kardec fala exatamente isso que você acabou de falar. Nada adianta se você não se transformar, se você não se fortalecer, não se renovar moralmente. Como disse você mesmo agora 1 minuto atrás, você só vai trocando de obsessor ou de doença, né? Exato. Eu até costumo dizer nas reuniões mediúnicas, mas no passado, não nas reuniões modernas e conscientes como as do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira atualmente. Então, afastava-se o obsessor e às vezes, muitas vezes a gente ouvia. A gente pedia para ele, né, deixa a criatura, não persiga. Fala, o que você está falando? Quem está me perseguindo é ela, quem não me deixa ir, ela fala para ela largar do meu pé. Então, na maioria das vezes, eram os encarnados, pela sua frequência e o apego aos desencarnados, que não deixava eles partir. Por isso que no primeiro livro a gente coloca 4 situações. A obsessão de encarnado para encarnados, que é um número bem considerável. Depois de encarnados para desencarnados. E aí nós queremos segurar o desencarnado. E depois a de desencarnados para encarnados só acontece se o encarnado tiver as matrizes, tiver a ambiência. E a maior parte é o que chamamos de auto-obsessão, é o indivíduo brigando com ele mesmo. Isso aí, afinidade de consciências, né? Afinidade Sim. de interesses, é isso mesmo, né? Uhum. E quanto à auto-obsessão, isso aí é o que faz, nada mais é do que são essas nossas neuroses, né? Sim. A gente fica num conflito interno e acaba transformando isso num transtorno da mente e numa doença do físico, né? A maior parte dos suicídios é esse intruso interno, às vezes, que assume o corpo e mata o corpo. Como se querendo vingar-se
da outra criatura que faz parte do mesmo condomínio. Bom, então, obrigado pela participação. Vamos retomar agora na segunda parte. Pode colocar novamente, César, por favor. Então, fatores de desintegração da personalidade. O primeiro tópico é autocompaixão. E aí vamos lá, né? Lá no começo do livro, o Ser Consciente, no prefácio, vou pegar o livro aqui, ó. No prefácio, vou pegar. Ela diz assim, ó. O ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial de sua realidade, aceitando-se como é, mas aprimorando-se sem cessar. Né? Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara. Para isso não se julga, nem se justifica, não se acusa, não se culpa, mas descobre-se. Então, Joana fala que tratar bem a si mesmo nos momentos de dificuldade é muito saudável, é fundamental. Agora, ser conivente com os erros repetidamente, isso não é nada saudável, isso é doentio. E é sobre essa autocompaixão que nós vamos falar agora, que Joana vai abrir o capítulo. Pode passar, César. Toda aprendizagem assenta-se nos critérios do erro e acerto, selecionando as experiências que foram consideradas saudáveis, benéficas, que se fixam então pela repetição. Desse modo, os insucessos nada mais são do que patamares que propiciam avanços para que se alcancem degraus mais elevados. Deve-se avaliar as atitudes que redundam em insucesso ou desequilíbrio, a fim de evitá-las lá adiante no futuro, ou ainda corrigi-las o mais rápido possível. Então, a gente pode pensar assim, ó, se eu for arremessar uma bola na cesta de basquete, o que é mais natural? Que eu erre mais do que acerte. Principalmente no começo, eu vou errar muito mais do que acertar. Só que cada vez que eu arremesso a bola, eu crio uma experiência do que não fazer. Então, eu não posso jogar tão forte, não posso jogar tão alto, não posso jogar torto. E aí eu vou criando, então, degraus de evolução para o meu arremesso ficar melhor e eu acertar a cesta. Tá? Se eu começar a lamentar logo de cara o primeiro erro, o segundo erro, eu não vou para lugar nenhum. Agora, se eu entender que isso são degraus, né, de treinamento, de aprendizagem, então eu vou conseguir mais adiante acertar a cesta muito mais vezes, né? E vou conseguir equilibrar meus erros e acertos. Agora, para isso, eu preciso avaliar o que foi que eu fiz de errado. Joguei a bola muito forte, joguei a bola muito alto, né? Na nossa analogia aqui, estamos usando a bola de basquete lá na cesta. Mas aqui é em tudo que eu faço na minha vida. Como eu me comporto, como eu reajo a uma crítica, como eu conduzo quando estou numa situação de poder. Né? Então, nós todos passamos por situações que estamos por cima e por baixo. Né? A ideia é eu me comportar da mesma maneira, tanto por cima quanto por baixo. Eu tenho que avaliar, então, se a minha atitude, quando eu estou melhor e quando eu estou pior, né, como que foi essa atitude? Se ela foi uma atitude queixosa, uma atitude prepotente, né? Afinal de contas, se redundou em sucesso, em desequilíbrio, eu tenho que modificar isso. Eu tenho que evitar, eu tenho que corrigir, eu tenho que reparar, eu tenho que dar um novo sentido para aquela situação. Pode passar então, César? Ou seja, erro, insucesso, eles fazem parte do processo de aprendizagem. Por esse motivo, não devem nem precisam ser lamentados. Porém, quaisquer que sejam as dificuldades pessoais, erros e insucessos, eles devem servir para refletir e para corrigir.
Ou seja, a gente tem que ter a ciência de que vai errar, né? Mas a gente também tem que ter o discernimento de perceber o que errou, por que errou, para a gente poder evitar no futuro, corrigir no presente, se for possível. Pode passar, César. Psicologicamente, o homem que cultiva, olha só, cultivar, hein? Então, você planta qualquer coisa lá que você queira, feijão, milho, depois você vai ter que colher, né? Feijão, milho, não adianta você plantar uma coisa e querer colher outra. Então, se você está cultivando autopiedade, vamos ver o que vai, qual vai ser a colheita, né? Ó, o homem que cultiva a autopiedade, que elege a posição de vítima, que é conduzido pela lamentação, desenvolve tormentos desnecessários. Ó, o meu cultivo aí, eu cultivo isso, né? Eu vou fazer esse plantio, a minha colheita vai ser um tormento desnecessário que o deprimem na razão direta em que a ele se entrega, logo derrapando em psicopatologias devastadoras. Então, a minha colheita pode ser desde um tormento desnecessário até uma psicopatologia devastadora. Então, vamos prestar atenção naquilo que estamos cultivando, né? Porque seja o que for que eu plantar, é isso que exatamente que eu vou colher. Pode passar, César. Afinal, a mente acionada pela vontade, ela vai, ela pode se tornar desde um cárcere sombrio, como esse da figurinha aqui em cima, quanto asas de libertação, quanto da figurinha aqui embaixo, onde essa ave está se libertando dos grilhões a que ela esteve acorrentada. E ninguém se lhe exime a influência. Então, vamos pensar, refletir nessa mensagem de Joana e nessas imagens que estão aqui. A nossa mente, quando acionada pela vontade, o que, aliás, foi o comecinho, né? Lá do Sebastião, quando ele falou sobre isso, na abertura, né? Então, essa mente pode tornar-se cárcere sombrio ou asas de libertação. Como eu te falou também agora há pouco, seja o que for que você vai plantar, é isso que você vai colher. Pode passar, César. O cultivo da autocompaixão mediante a insistente reclamação. Olha lá. Então, estou cultivando a autocompaixão e estou regando com reclamação constante em torno dos acontecimentos da vida, demonstrando insatisfação sistemática. Então, eu vou regar com reclamação constante, eu vou nutrir, né, com insatisfação sistemática. Tudo isso vai se transformando em mecanismo masoquista de perturbadora presença no psiquismo. Lembrando que masoquista é todo aquele que busca o prazer na dor, no sofrimento, na humilhação. Tá? Bom, a alusão ao plantio, ela fica bem clara aqui, né? Então eu cultivei a autocompaixão, reguei com reclamação, eu alimentei com insatisfação sistemática e acabo ganhando, né, como colheita, um mecanismo masoquista que vai perturbar o meu psiquismo. Pode passar, César? Todo aquele que se permite a autocompaixão neurótica, olha lá, lembra? É essa autocompaixão que nós estamos nos referindo. Não é eu me acolher num momento de baixa, onde eu vou entender, refletir porque eu errei, ou seja, tratar bem a mim mesmo. Não, estamos falando aqui de uma autocompaixão neurótica, aquela que é conivente com meus erros na sequência. Eu erro, erro de novo, erro outra vez, e se eu continuo me acolhendo nesses erros constantes, isso
ser conivente, tá? Então, todo aquele que se permite a autocompaixão neurótica é portador de insegurança e complexo de inferioridade. Pronto, já dá o diagnóstico: insegurança e complexo de inferioridade. E ainda, aí vem o pior, né? Desenvolve sentimentos de indiferença pelo problema do outro, fechando-se no círculo diminuto da sua própria personalidade doentia. Tá? Então, além de eu ser inseguro, além de eu ter complexo de inferioridade, eu começo a ficar indiferente pelo outro e fico circunscrito à minha própria personalidade doentia. Pode passar, César. No seu atormentado ponto de vista, somente a sua é uma situação dolorosa, digna de apoio e solidariedade. E quando as expressões de socorro lhe são dirigidas, reage recusando-as, a fim de permanecer na postura de infelicidade que o torna feliz. Olha só o masoquismo, né? Eu começo a sentir prazer pela dor, pelo sofrimento, pela humilhação, e quando alguém vem em meu socorro, eu me recuso a isso, porque eu quero continuar nessa postura de infelicidade que, por um motivo doentio, está me deixando feliz. Pode passar, César. Aquele que se entrega à autocompaixão nunca se satisfaz com o que tem, com o que é, com os valores de que dispõe. E aí Joana faz uma ressalva. Não raro, encontra-se ainda mais bem aquinhoado do que a maioria das pessoas do seu grupo social. No entanto, continua reclamando e se convence da desdita que ele imagina, tá? Dos problemas que ele acredita que existam, encarcerando-se no sofrimento, exteriorizando o mal-estar a todos à sua volta, contaminando aqueles que o cercam. Lembrando-se que esse encarceramento no sofrimento nada mais é do que aquela ressalva que Joana fez. A mente acionada pela vontade torna-se cárcere sombrio, ou, quando a gente consegue modificar isso, asas de libertação. Pode passar, César? O tópico o título desse capítulo é justamente fatores de desintegração da personalidade. Está aqui. Autocompaixão é um desses fatores. Por esse motivo, ela deve ser sempre rechaçada. E aí Joana faz uma afirmação definitiva. Quem de si se compadece, se recusa a crescer e não luta, estagiando na amargura com a qual se compraz, com a qual, por algum motivo doentio, tem prazer. Pode passar. Aí, o Joana vai fazer essa grande ressalva aqui, né? Os grandes vitoriosos do mundo lutaram com tenacidade para romper os limites, os problemas, as enfermidades e os desafios. E olha, eles não nasceram fortes, eles se tornaram vigorosos no fragor das batalhas travadas. Eles não se detiveram na lamentação, porque acabaram por investir na ação todo o tempo disponível. Ou seja, para a gente conseguir seguir esses passos, nós temos que encarar os desafios e travar as batalhas. E temos que utilizar todo o nosso tempo disponível para isso. Pode passar, César? Por fim, essa afirmação que deveria ficar assim marcadinha na nossa memória, né? Quando se mantém a autocompaixão, extermina-se o amor, não se amando nem tampouco a ninguém. Então, autocompaixão está muito longe de amar a si e muito menos amar a alguém. Segundo Joana, a gente está
pela autocompaixão, exterminando o amor. Que fique essa frase, né? Se nada ficou até agora, que fique essa frase na nossa mente. A gente retoma depois lá do comecinho para poder entender por que chegamos a esse ponto. Pode passar, César. E agora, ó, como diz o Alexandre Marques, né? Tem coisas que ele falou assim, tem coisas que eu estudo que depois modificam, né, o meu jeito de ser. Eu não me permito mais ser como era a partir daquilo que eu estudei, entendi, compreendi e agora quero executar. Então, vamos falar sobre as queixas, que é um outro fator, né, de desestruturação, de desintegração da personalidade. Pode passar, César. Permanecendo na infância psicológica, ó lá, já começamos bem, né? Se eu estou usando de queixas, é porque eu permaneço na infância psicológica, independente da faixa etária em que eu me encontro. Tá? Então, permanecendo na infância psicológica, aquele que de tudo se queixa tem a personalidade desestruturada, permanecendo sob constantes bombardeios do pessimismo, do azedume e de raios destruidores da mente rebelde. A queixa de que se faz portador é uma reação mental e emocional patológica, doentia, refletindo-lhe a insegurança e a perturbação. Lembra? O indivíduo ele é inseguro, tem complexo de inferioridade, ele é doente, tá? Bom, como eu comentei, depois de ler só esse primeiro momento aqui, que está lá no livro, eu já falei assim, ó, pode parar. Você já está se queixando pouco, ótimo. Queixe-se menos ainda ou melhor. Procure-se não se queixar de mais nada. Tá? Vamos ver se a gente consegue levar isso adiante, né? Pode passar, César. Ocultando conflitos perturbadores, o indivíduo transfere para as demais pessoas as causas de seus insucessos. Nós já vimos isso, né? O indivíduo neurótico acaba transferindo para o outro, às vezes para o governo, até para Deus. Ele não é o culpado. Tá? No entanto, o que acontece é que são a fragilidade e a insegurança do paciente que ocasionam o seu insucesso, que poderia ser transformado em êxito, em sucesso, sim, se ele abandonasse a queixa e perseverasse na ação bem direcionada. Então, só de eu abandonar a queixa, eu já tenho um grande potencial para alcançar o sucesso, para alcançar o êxito. Vamos adiante, César? Referimos-nos a sucesso quando o indivíduo, em qualquer que seja a circunstância, mantém a administração dos seus problemas com serenidade, tranquilidade, calma, paz. Ele se conserva em harmonia, seja no êxito, seja na dificuldade, sem nenhuma perturbação ou da desagregação da personalidade. Então, olha só, quando a Joana fala em sucesso, ela está falando em nós conseguirmos manter, quaisquer que sejam as dificuldades, problemas, desafios, manter a nossa serenidade, a nossa tranquilidade. E dessa forma, ficar em harmonia. Isso é ter sucesso. Isso é ir adiante, galgar novos degraus. Tá? Isso é manter a estruturação, a integralidade, a integração da nossa personalidade. Pode passar, Sérgio. Então, diante de quaisquer que sejam as injunções perturbadoras, o enfrentamento tranquilo com as ocorrências deve ser a primeira atitude a ser tomada. Enfrentamento calmo, sereno, tranquilo é a primeira atitude a ser tomada. E, na verdade, a gente vê o contrário, né? Quando você está com qualquer situação perturbadora, qualquer desafio, logo vem o medo, logo vem o desespero, logo vem a revolta, tudo, menos
você ter uma atitude de enfrentamento tranquilo, calmo, sereno. Isso vai fazer com que a gente consiga vislumbrar melhor as situações e também novas tomadas de decisão, novas soluções para aquelas dificuldades. Pode passar, César. A queixa, como ferrugem na engrenagem do psiquismo, é um cruel verdugo de quem a cultiva. E aí Joana nos orienta, substitui a queixa pela compreensão perante os fenômenos da vida. Isso constitui mecanismo valioso de saúde psicológica. Pode passar. O homem saudável, ele sobressai pela harmonia e pelo otimismo em todas as situações, mantendo-se equilibrado. Aí, como a gente já viu, sereno, calmo, tranquilo. Tudo isso faz com que a gente consiga enfrentar a situação, o problema, mantendo essa condição de harmonia, que é o que vai revelar a nossa verdadeira saúde, né? Já dizia o próprio Emmanuel, né? Saúde é a perfeita harmonia da alma. Tá? Bom, em contrapartida, Joana diz que a doença se caracteriza pela inarmonia. Então, nós já vimos isso antes, né? Toda vez que a gente rompe aquela linha de harmonia, de equilíbrio, vai nos aparecer um sofrimento como um alerta para que a gente volte para a linha de harmonia. Se eu fico lá no sofrimento, na dor, então, obviamente, vai aparecer uma doença física, psíquica e, obviamente, pelos mecanismos da obsessão que a gente já viu, espiritual. Numa palavra, a doença se caracteriza pela inarmonia. Pode passar, César? E agora, completando o capítulo de número 4, os comportamentos exóticos. Tudo bem, pode deixar aí mesmo, tá? Pode deixar, não tem problema. Então, o excêntrico, olha só, o excêntrico, aquele que quer aparecer, aquele que precisa que o outro o note, o veja, seja por uma forma de se comportar, falando muito alto, gesticulando demais, ou usando uma indumentária, um vestuário que não concerne, né, que não condiz com o ambiente em que ele se apresenta, seja porque ele está. Não importa. O excêntrico é um ser atormentado, ególatra. Ele é ídolo dele próprio. Só que ele é frágil. Né? E ele se faz indiferente a tudo e a todos. Ele é temeroso. E por isso mesmo apresenta reações imprevisíveis. Esse excêntrico é insensível e ele se recusa a enfrentar a si, aos seus problemas. Ele ignora os demais, ignora os outros e vive comportamentos especiais, comportamentos diferentes, como uma única maneira de se liberar daqueles conflitos que o aturdem. Tá? Pode passar, César. Atavicamente herdeiro de hábitos pretéritos, conduz, lá de reencarnações anteriores infelizes, muitas formas de excentricidades. Nessa área surgem os distúrbios do sexo, predominando a psicologia sobre a morfologia, ou seja, predominando aquilo que ele tem como representação mental ao que ele é enquanto estrutura corporal, caracterizando assim biótipos extravagantes que chamam a atenção pelo desvio de conduta, por um fenômeno psicológico de não aceitar a sua realidade.
Olha, aqui Joana está sendo muito clara, né? Ela está mostrando que dentre as excentricidades vão surgir distúrbios do sexo, predominando aquilo que ela se vê. Eu me vejo como tal, eu me sinto assim, não importa o que meu corpo diga. Tá? Ou seja, existe uma não aceitação da sua realidade. Então, tá bom, entendedor, né? Joana está afirmando que isso daqui é infelizmente, um distúrbio, né? Um transtorno. Pode passar, César. A compulsão psicótica o leva à extroversão exagerada em todas as formas da sua comunicação com o mundo exterior, pondo para fora os conflitos. Olha só. Então, aquele jeito de ser exagerado, aquele jeito de ser. Bom, vocês já devem ter visto, né? Pessoas que não estão satisfeitas em tatuar o corpo inteiro, o próprio rosto, mas começam a modificar o seu corpo, colocando alguns artefatos, cortando um pedaço da língua, colocando um chifrinho aqui, um sei lá o que ali. Então, assim, isso na verdade é a forma que ele tem de colocar para fora seus conflitos. Tudo aquilo está dentro dele. E como ele não consegue resolver, ele não fala sobre aquilo, ele joga para fora, se mutilando algumas vezes, se tatuando, se enfeitando, né? Ah, modificando externamente. Essa modificação externa, então, nada mais é do que o que ele tem interno. Como não consegue colocar, como não resolver, como não consegue colocar para fora pela fala, como o sintoma neurótico ele não está sendo suficiente, então ele agora coloca para fora também nessa forma exagerada, né? Nessa forma modificada de si. Bom, então vamos retomar aqui a leitura, né? A compulsão psicótica leva esse indivíduo a uma extroversão exagerada em todas as formas de comunicação com o mundo exterior, pondo para fora seus conflitos, mascarados em expressões que lhe parecem afirmar-se perante si mesmo e as demais pessoas. Se a gente pensar, eu posso colocar o meu mundo interno, né, o meu inconsciente para fora, por exemplo, compondo uma melodia, escrevendo um poema, pintando um quadro, fazendo uma escultura. Eu posso colocar isso para fora ainda dançando. Eu posso fazer com que aquilo que está dentro de mim vá para fora por meio da arte, por uma expressão artística. Ou eu posso falar sobre isso, escrever sobre isso, me tornar um escritor, um orador. Tá? Nesse caso aqui, o que a gente está vendo não é uma extroversão, uma comunicação com o mundo exterior sadia, é uma comunicação doentia. Tá? Pode passar, César. Do mesmo modo, alguma dessas personalidades exóticas, em vez de interagirem com o grupo, fazem um movimento contrário, como uma formação reativa, né? Ele se isola do grupo, mas de qualquer maneira, o fato dele estar isolado acaba chamando a atenção do mesmo jeito, né? O que acontece com essas pessoas que agem dessa maneira? O extrovertido, do ponto de vista ruim da palavra, né? O exótico, ele acaba exigindo uma consideração que ele não dispensa a ninguém. Ele exige ainda auxílio, mas que ele não vai retribuir em nenhum momento. Também exige gentileza,
mas ele nunca as oferece. Aliás, ele é rude, mal-humorado, insensível e presunçoso. Gente, isso tá escrito no livro, se alguém tiver dúvida, é só consultar o Ser Consciente no capítulo 4. Jonas diz que essa é uma fase adiantada do comportamento exótico que exige terapia de profundidade. Pode passar, César, por favor. E aí, a psicoterapia reajustadora se apresenta propondo-lhe uma revisão de valores culturais, sociais, e aí vem o grande mudança, envolvendo esse indivíduo que é insensível no grupo familiar, nos problemas da comunidade, a fim de que ele rompa essa carapaça de dissimulação e assuma responsabilidades que interessam a todos, tornando-se uma célula harmônica, ativa, ao invés de manter-se em processo degenerativo e ameaçador. Então, não adianta ele fazer psicoterapia se ele não colocar isso em ação. E colocar em ação é ser útil para o contexto. Como diz lá no Livro dos Espíritos, né? A gente tem que, para evoluir como espírito, aprimorar a nós mesmos e contribuir com a harmonia do universo, né? Aqui, esse indivíduo, ele só vai se modificar, se melhorar, se ele se envolver com o outro, seja a sua própria família, seja a comunidade em que ele vive, não importa. O que ele importa é que ele precisa agora trabalhar como célula da comunidade, uma célula harmônica, ativa. Ele tem que fazer parte desse processo social que deveria trabalhar em coletivo. Pode passar, César? A psicoterapia deve buscar a conscientização do paciente para que ele assimile esses novos hábitos, que ele se empenhe em harmonizar sua natureza interior com a realidade exterior, exercitando-se no convívio social. E olha, de novo, uma ressalva daquilo que a gente já viu antes, sem a tentação de se destacar. A gente já viu com Joana que a ideia é que sejamos discretos e nos destaquemos pelo nosso trabalho, pelo nosso comportamento, e não pelos nossos títulos, não pelas nossas roupas, não por aquilo que nós possuímos. Sendo pessoa comum, ordinária, identificada com os objetivos normais da vida, que escolherá conforme as próprias aptidões, trabalhando com esforço a modelagem dessa nova personalidade. Afinal de contas, enquanto estamos encarnados, nós temos todo o tempo da encarnação para ir melhorando, modificando a nossa personalidade. A personalidade, que a gente já viu em outros estudos, que ela é a soma do nosso temperamento, que é genotípico, né, que vem como uma predisposição genética, né, mas é a soma desse temperamento com o caráter. E o caráter é o que aprendemos ao longo da vida. E nós temos até o último dia da nossa encarnação para aprender e para, se necessário, continuar mudando. Pode passar, César. O desenvolvimento da criatividade contribui para o ajustamento da personalidade ao equilíbrio, gerando enriquecimento interior, que vai anular condicionamentos viciosos. Então, a criatividade pode ser colocada na forma de uma atividade artística, por exemplo, ou se a pessoa preferir fazer uma atividade esportiva, mas não importa. Importa é que desenvolver a criatividade pode ser ainda algo voltado à ciência, à atividade acadêmica, mas desenvolver a criatividade vai nos ajudar no ajustamento da personalidade, vai nos ajudar no enriquecimento interior e vai, principalmente, anular condicionamentos viciosos. E, por fim, a psicoterapia vai auxiliar na libertação das heranças neuróticas e condicionamentos
psicóticos. E aqui, como a gente já viu antes, que não são apenas dessa vida, mas que são de vidas anteriores. Pode passar, César? Bom, Joana vai dizer assim: homem e mulher saudáveis têm comportamento ético, sem pressão, tornam-se comuns, sem vulgarizarem-se. Essa é uma orientação, né, para nós que estamos desintegrando nossa personalidade com comportamentos como autocompaixão, queixas ou qualquer outro comportamento exótico. Pode passar, César? Por fim, para a gente encerrar o estudo de hoje, né, uma mensagem que está no finalzinho do capítulo 3. No finalzinho do capítulo 3. ah, Pode colocar, César, eu vou procurando aqui no livro, mas eu deixei pronto aí para gente. Tá aqui, ó. Atuar sempre com segurança após uma saudável reflexão. Pensar com retidão. Viver em paz consigo mesmo. Essas coisas representam o mais equilibrado e expressivo caráter psicológico de uma criatura portadora de saúde mental. Então, Joana, sempre trazendo para a gente coisas que devemos usar no nosso dia a dia, coisas que nós devemos entender que já está na hora da gente se desidentificar, a gente buscar modificar alguns comportamentos, modificar algumas crenças, aprimorar a nossa conduta. E aí, então, sempre que eu agir, que eu atuar, eu preciso refletir, eu preciso ponderar. Sempre que eu pensar, que seja reto. Sempre que eu for viver, que seja em paz, principalmente comigo mesmo. E isso vai denotar em mim saúde mental. Tá bom, Sebastião? Essas são as palavras da mentora e eu acredito que a gente pode encerrar por aqui esse estudo de hoje. Para a próxima oportunidade, nós vamos falar sobre os problemas humanos a partir do capítulo 5. Tá? Vem muita coisa boa por aí. Gratidão infinita a você, a nossa amada mentora, a todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram para que esse momento fosse possível. E fica essas profundas reflexões para que você possa não só assistir, mas refletir, fazer anotações, compartilhar com as criaturas que você deseja auxiliar dentro desse contexto. E espero que nessas reflexões profundas você possa descobrir quem realmente és. Aí sem lamentações, sem queixas, sem autocompaixão, apenas se descobrindo, sem se justificar, sem se punir, sem se culpar, e dando-se o direito, diante de um equívoco, como Joana nos ensina, erga-se ou reerga-se com o mesmo entusiasmo e ânimo e comece outra vez. Fica a nossa gratidão infinita, Ivo. Essa foi a mensagem de Joana. Agora eu quero saber qual a mensagem do terapeuta holístico. Porque você não faz só a arte de um professor de educação física, nem tampouco a fisioterapia neurofuncional,
menos ainda a psicanálise e outras possibilidades. Mas você procura tocar, como Jung dizia, quando você lida com a alma, apenas que a sua alma toque a outra alma e aquilo que você faz na sua, que está te fazendo um grande bem, quiçá ela possa ler na sua essência e se interessar por fazer o mesmo. Então, Sebastião, a gente tem as palavras de Joana em nossa mente, né? Amar, servir, perdoar, agradecer. E aí, como que a gente pode fazer isso tudo, né? Ó, que eu tenho para mim como lema da minha vida, né? Eu preciso me sentir útil, tá? Não existe nenhum prazer maior nessa vida do que eu me sentir útil fazendo algo por alguém, né? Então, quando eu estou atendendo um paciente, seja um paciente que tem um distúrbio neurológico, um AVC, uma lesão medular, esclerose múltipla, Parkinson, quando eu consigo ajudá-lo a ter novamente independência para se vestir, para se alimentar, para se higienizar, para se locomover, né? Para se autogerir, né? Para ter autonomia, bom, isso me dá uma felicidade extrema, né? Da mesma forma, quando eu ouço de um paciente em psicanálise que diz assim: nossa, aquilo que a gente conversou na última sessão me fez parar e refletir. E a partir de então eu estou tentando mudar, estou tentando fazer algo diferente. Saber que as pessoas estão se aproveitando de alguma forma de algo que eu fiz, seja com as minhas mãos, seja com as minhas palavras, isso me dá extrema felicidade. Então, eu projeção, né? Eu projeto isso no outro, né? Eu gostaria muito que os outros pudessem ter essa mesma alegria, esse mesmo ânimo, entusiasmo, satisfação, prazer, que é ter essa sensação de sentir-se útil, né? E fazer isso espontaneamente, fazer isso porque te dá essa sensação maravilhosa. Como diz no Evangelho, é por dever, né? Um dever moral que a gente tem, né? Uns para com os outros. Então, se as pessoas puderem olhar para dentro de si e ver como elas podem ser úteis nessa encarnação, não só para elas, mas para o outro, há de bom tamanho. Certeza. Eu vou ler a frase que mais me chocou e você vai preparar aí aquela que mais, se você decorar só essa aqui, se dá atenção só para essa, não precisa ler mais nenhuma ou ver mais nenhuma. Então, a que mais me chocou profundamente, que eu vou ficar numa vigilância extrema para que tal fato não ocorra, quando se mantém a autocompaixão, extermina-se o amor. Isso me partiu no meio. Não se amando, nem tampouco a ninguém. Porque se eu exterminei o amor, então não sobrou nem para mim, nem para ninguém. Agora trazendo o outro lado da moeda, traz a frase que mais te tocou positivamente. Eu gosto dessa aqui, que eu até coloquei as figurinhas, né? A mente, acionada pela vontade, pode ser seu cárcere ou as asas da sua libertação. Essa aí também foi... É Vamos muito ficar... forte, né, Sebastião? É Exato. muito forte. Nós somos o que a nossa mente é, né? Sem Então, dúvida. nós nos comportamos como expressão da nossa mente. Então, eu posso, acionado pela minha vontade, ser o meu próprio cárcere ou as asas da minha libertação. Eu achei isso fantástico. E eu não Essa... tinha, eu tinha lido, né, isso daqui e não tinha notado, né?
Como diz Sim. você, a gente lê de carreirinha e não dá conta. Aí quando eu li a segunda vez, eu falei, opa, o que é isso aí que eu estou deixando passar? Então fica aí a mensagem, querido e amados amigos. Espero que em breve o Ivo possa voltar para darmos continuidade na parte 5 desta obra, né? Fora as outras que virão na sequência. E vou fechar aqui com esta frase da apresentação dele: autodescobrindo-se, cada qual se descobre, podendo recomeçar para alcançar o êxito, nunca o fracasso. Acho que eu li Ela fala da certo. autoanálise, né? Ela fala da autoanálise, autoanalisando. Autoanalisando, por isso que eu vi que estava redundante aqui. Autoanalisando. Autoanalisando-se, que é o exame de consciência. Então, se Exatamente. autoanalisando-se, a cada qual fazendo isso, descobre-se. E se É isso você aí. se descobre, você pode recomeçar para alcançar o êxito. Somente o êxito, nunca o fracasso. E aí ela diz, né, que êxito gera paz. Lembra? Sim, Êxito gera paz, nunca inquietude. Êxito é o encontro com o self. Aí, e o fracasso é quando você é dominado pelo seu ego. Assim, esses dois capítulos são maravilhosos, né? Não tem como a gente passar por eles e continuar sendo igual. A gente tem que fazer alguma coisa diferente, ou então não adiantou nada ficar estudando, lendo. Isso daqui é para nós. Primeiro para nós que estamos lendo, estudando, depois para o outro que a gente passou. com certeza. Então, Deus o abençoe infinitamente, abençoe a Ivone. Obrigado, Em breve a Sebastião. gente se encontra lá no Mega Feirão para nos abraçar. Lembrando a vocês que na sexta-feira às 20 horas temos uma palestra no Mega Feirão, 31ª edição, lá em Santo André. E aguardamos vocês para falar de autocura, com a linguagem que nunca falamos até então. Vai ser diferente. A cada dia está sendo diferente. Estou me descobrindo um ser com imensas possibilidades que não conhecia até então. Sem falar que isso no dia 25 e no dia 24 vamos estar lá com vocês também, assim como no dia 26 e 27. E 27 pela manhã já começaremos o ciclo de palestra lá no Centro Espírita Anselmo Gomes, na Moca. E depois vamos seguindo a sequência até dia 8 de maio. Esperamos rever vocês num desses encontros, ou no Mega Feirão, ou numa dessas palestras que está aí em nossas redes sociais e também no final de todas as lives, até começar o ciclo, para que você possa se inteirar e também está à disposição no Telegram, no Facebook, no Instagram, todas essas possibilidades. Fique na paz do Cristo, na paz de Deus, e em breve nos veremos. Até já. Então vamos dar os recadinhos finais para vocês de nossa agenda ou de nossa programação aqui, não apenas de nossa agenda, que é a agenda presencial, vocês vão ouvir na voz do Max, nosso filho que reside na Alemanha, mas encontra-se no Brasil visitando seus familiares. Com certeza a gente vai nos ver numa dessas palestras. Então, na próxima quinta-feira, nós teremos a Pamela Ulho, para nos dar a honra e a alegria de estudarmos sobre a biologia da vida. Ela vai falar da sexta parte da biologia da vida, mas dentro da biologia, estudando as células, parte 2. E na próxima quinta, dia 8,
será a vez do Crispim Lúcio de Jaraguá, Goiás. Tanto a próxima quinta com a Pâmela quanto com o Crispim serão gravadas, porque nós vamos estar nesse ciclo de palestras. Depois, dia 15 também será gravada, por conta das responsabilidades da Adriana Rochas. E no dia 22, o Alessandro e a Valéria, com certeza já voltaremos os programas ao vivo. Desde já agradecemos quem adquiriu os livros, quem está nos convidando para palestrar pelo WhatsApp 11 974 440770. Ontem, enviamos livros para os Estados Unidos para dar origem a um ciclo de palestra o ano que vem, para que as casas espíritas possam consultá-los e estabelecer o roteiro para que a gente possa estar por lá. E agora em junho iremos a Portugal de 1 a 13 de junho e também, com certeza, será uma experiência única e vamos gravar tudo para vocês. Amanhã, às 20 horas, mais uma palestra aqui em nosso canal, que foi proferida em Santa Rita do Oeste, e o tema foi A Chave dos Céus. Amai-vos uns aos outros, eis a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Com Vicente de Paulo. Aqui o Centro Espírita lá se chama Centro Espírita Vicente de Paula. Às 10 horas da manhã do sábado, da série O Sublime Viandante e o Mago Sideral, a parte 2 com Ramatiz. No sábado, todos os sábados, ou melhor, no sábado, das 16 às 18 horas, do horário de Mato Grosso do Sul, que é um estudo presencial, vai acontecer o estudo na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, na rua Michel Tomé, 294, Jardim Santo André, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E esse aqui, a turma está lá toda lá, a Elizabeth, a Judite, a Genevieve, a Fátima Carneiro, estão lá aguardando vocês. Sábado, às 20 horas, a palestra desenvolvida junto com o Centro Espírita Francisco de Assis e Bem-aventurados Misericordiosos. E o próximo estudo no Telegram será 23 de maio, às 20 horas, ainda com a segunda frase de impacto. E as páginas para estudar a frase está na página 5. Pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. E o material de respaldo para o estudo, página 307, das páginas 307 a 309 de nosso primeiro livro. Estudo esse que será retransmitido pelo Space do X, além do Telegram, e também pelo nosso canal no YouTube. Nas terças-feiras, às 20 horas, reprisa-se o que acontece no estudo das 10 horas da manhã nos domingos, com o grupo Tempo de Despertar o Ser. E aqui, no caso, a primeira parte da apresentação do livro. E às 21 horas, com o nosso amado Davi Ascenso, no canal Programa Espiritismo e Vida, o que acontece aqui nos domingos, ele está reprisando até julho, já está na sua grade, na programação. Todos os sábados, às 8, 14 e 20 horas do horário de Brasília, na Rádio Portal da Luz, está reprisando a segunda temporada de Amor e Evolução, que fora
exibida na Rede Boa Nova de Rádio em Guarulhos e agora sendo reprisada na Rádio Portal da Luz. E o programa que vai estar na pauta para vocês é desta segunda série, a parte 2. Basta você... vai estar, às vezes, o link aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar já ir lá para a rádio ou radioportaldaluz.com.br. Gratidão infinita mais uma vez ao César Ayala, vocês, né, espectadores, empresas e emissoras parceiras, corações solidários e fraternos. Em nome do Cristo, em nome de Deus, a nossa eterna gratidão. Namastê. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Domingo, dia 27 de abril de 2025, às 9 horas, horário de Brasília. Onde? São Paulo. Local: Lar Espírita Anselmo Gomes. Endereço: Rua Tobias Barreto, 52, Mooca. Tema: Quem cura quem? Responsável: José Antônio. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Segunda-feira, dia 28 de abril de 2025, às 15 horas. Onde? São Paulo. Local: Centro Espírita Luiz Abreu de Andrade. Endereço: Rua São Serapião, 657, Vila Ré. Tema: Evangelho na Ação. Responsável: Maria. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Terça-feira, dia 29 de abril de 2025, às 20 horas. Onde? São Paulo. Local: Loja Maçônica, filiada à Grande Loja. Endereço: Rua Doutor Olávio Egídio, 670, Santana. Tema: A Verdade é a Mãe da Liberdade. Responsável: Milton Kleber. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Quinta-feira, dia 1º de maio de 2025, às 20 horas. Onde? São Paulo. Local: Núcleo Assistencial Bezerra de Menezes. Endereço: Avenida Prefeito Fábio Prado, número 15, Chácara Clabim, Vila Mariana. Tema: Eu sou o que penso e vivo o que falo. Responsável: Suzy. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Sexta-feira, dia 2 de maio de 2025, às 20 horas. Onde? São Paulo. Local: Centro Espírita Luiz Abreu de Andrade. Endereço: Rua São Serapião, 657, Vila Ré. Tema: O amor é a alma da vida. Responsável: Maria. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Sábado, dia 3 de maio de 2025, às 20 horas. Onde? Mauá, São Paulo. Local: Grupo Espírita Reencontro. Endereço: Rua Álvares Machado, 280, Vila Bocaína, Centro. Tema: Autoencontro. Responsável: José Roberto. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Domingo, dia 4 de maio de 2025, às 11 horas. Onde? São Paulo. Local: Liga Espírita do Estado de São Paulo. Endereço: Rua Adolfo Gordo, 231, Campos Elíseos. Tema: Evangelho e Vivência. Responsável: Silvio. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Segunda-feira, dia 5 de maio de 2025, às 19h30. Onde? Tietê, São Paulo. Local: Grupo Kardecista Missionários da Luz. Endereço: Rua Joaquim de Paula, 75, Paraíso. Tema: Evangelho na Ação. Responsável: Marco Aurélio. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Terça-feira, dia 6 de maio de 2025, às 20 horas.
onde Cerquilho, São Paulo. Local: Casa Espírita Allan Kardec, Rua Ceará, 448, Parque Alvorada. Tema: Sou o que penso e vivo o que falo. Responsável: Pedro Gavioli. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Quarta-feira, dia 7 de maio de 2025, às 20 horas, onde? Campinas, São Paulo. Local: Seara Espírita Joana de Ângeles. Endereço: Rua Dr. João Keating, número 107, Bairro Novo, Botafogo. Tema: O amor é a alma da vida. Responsável: Maura. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Quinta-feira, dia 8 de maio de 2025, às 20 horas. Onde? São Bernardo do Campo, São Paulo. Local: Grupo de Estudos Espírita Lírio Branco. Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 527, Centro. Tema: Quem cura quem? Responsável: Luciana. Quinta vivência: O Despertar da Consciência. Quando? Dia 1 a 3 de agosto de 2025. Começando no dia 1 às 18 horas e terminando no dia 3 às 12 horas. Onde? Olímpia, São Paulo. Tema geral: Viagem no Tempo. Local: Fazenda Capituva. Contato: DDD 18 99720 1184. Elizabeth Henrique. DDD 14 98226 0019. Lúcia Parra. DDD 17 98169 9889. Isabel. Palestrantes: Sebastião Camargo, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Carmen Lúcia Dalano, São Paulo. Crispim Lúcio Jaraguá, Goiás. Marcelo Marques, São Paulo. Namastê.